sobre a questão da educação domiciliar. Certamente afetou a visão sobre as escolas e as políticas escolares, especialmente numa massa que consumia um discurso muito triturado, assim, no WhatsApp, no Instagram, nas mídias sociais como um todo. Assim. Eu não tenho problemas em discutir educação domiciliar, eu tenho problemas em discutir o projeto que foi proposto, porque ele é incipiente em muitos aspectos, né? Ele não tem forma, ele é um copia e cola de um projeto norte-americano, né, de uma prática norte-americana que é muito contestada mesmo lá. Então, com certeza, né, o surgimento e o crescimento da defesa e da proposição de uma educação domiciliar no homeschooling, né, no Brasil, é com certeza reflexo de uma visão, de uma ideologia muito perniciosa, se você me permite, que invadiu diferentes segmentos sociais a partir de um discurso muito massificado e muito atropelado, sabe, por posições que vão contra tudo que a gente acredita como educação, né? Enquanto espaço de universalização, enquanto espaço de socialização, enquanto espaço de exposição para a alteridade, sabe? Porque é na alteridade, é na diversidade que você constrói a sua empatia. Então, certamente, isso foi o motivo pelo qual você teve o crescimento desse tópico. Ao mesmo tempo que eu sinto que a pandemia também mostrou para os pais a dificuldade que é ensinar os próprios filhos. Assim. Eu acho que muitos pais também, colateralmente, tiveram como saldo da pandemia, assim, tudo que eu não quero é que meu filho fique em casa, sabe? Então, assim, pais mais radicalizados e que tem tempo para isso, né? Porque, sinceramente, nem tem tempo para fazer isso, tem que ser uma socialite. Mas, assim, pais mais radicalizados até viram nisso uma possibilidade. Mas eu tenho certeza que grande parte dessa parcela não vai ter o homeschooling como é feito nos Estados Unidos, né? Feito pelos pais, né? Aplicado pela mãe. Vai acabar contratando um tutor, né? E aí a gente vai ter um outro problema, que é a uberização do ensino mais ainda. Pensando como professor de universidade, sim, o ensino superior foi menos incomodado pela escola sem partido, mas se eu entendo que a universidade é o microcosmo da sociedade e eu entendo ela dessa forma, a universidade não passaria incólume, né, do crescimento e dos 4 anos de profunda vigilância ideológica que os agentes socializadores como a escola passaram. Então, o que aconteceu na universidade foi, na verdade, receber os frutos ou os veiculadores desse projeto. Então, assim, enquanto os professores da universidade realmente não tiveram, né, diretamente as suas liberdades cerceadas de falar o que pensam, você tem alunos que foram formados em uma trajetória inculcada de universos conservadores, de famílias conservadoras, que acabam chegando na universidade reproduzindo esses comentários e não tendo clareza sobre o espaço da diversidade, o espaço da exposição de ideias que está ali ou que tem seu lugar na universidade. Então, você entende? É meio que uma lógica totalmente reprodutiva mesmo. A sociedade inculcou essa ideologia nas crianças, as crianças cresceram, passaram pelo período pandêmico, família, discurso conservador, essas crianças passaram no vestibular, chegam na universidade e acabam elas reproduzindo ali, em sala de aula, uma certa expectativa que não é uma expectativa que deveria
tá colocada, né? Que é a expectativa de que o professor fosse uma criatura neutra né? Qualquer analista do discurso, qualquer pesquisador sério de análise do discurso sabe que isso é uma impossibilidade epistemológica. É impossível você ser neutro. Qualquer escolha de palavra, já diria o Saussure, né? Ou Bakhtin, qualquer escolha de palavra já é uma escolha ideológica, né? Então, assim, e é muito interessante falar isso e explicar isso para as pessoas, porque eles não conseguem entender. Eles não conseguem entender que ao você escolher a palavra bandido ou a palavra traficante, você está fazendo uma escolha e você está se colocando no mundo, né? E você está agindo sobre o mundo. É um ato de fala mesmo. Então, os poucos momentos em que eu tive isso, né, ministrando aulas nos primeiros períodos, eu tenho contato com alunos que são mais imaturos. Então, assim, os poucos momentos em que eu vi descontentamentos nunca foram abertos. Foram, tipo, foi uma virada de olho, uma cara fechada, a, e até o momento em que isso fosse explícito e eu tivesse que explicar sobre a impossibilidade de uma neutralidade epistemológica, que não é nem uma impossibilidade, talvez não deveria ser um objetivo, assim, não deveria ser uma expectativa, nem do locutor, nem do elocutor, né? Nem de quem está falando, nem de quem está ouvindo. Então, assim, foi nesse sentido que a gente recebeu o impacto dessa questão. Cara, com certeza, assim, a manutenção do discurso conservador via escola sem partido, via a luta contra a ideologia de gênero, ou com qualquer uma dessas falácias conservadoras, né, que não existem na prática, marxismo cultural, tudo isso se transformou em tópico corrente, assim, sabe, do vocabulário das escolas, especialmente quando você ministra as matérias de humanidades, né? Então, sendo professor de história no ensino médio, fundamental e médio, eu tive momentos, sim, em que, em vários momentos, a direção da escola precisava marcar uma posição absolutamente duvidosa, de uma certa neutralidade ou defendendo certos aspectos que são curriculares, quase como se elas tivessem que defender, sabe, alguma coisa que é obrigado a ser ensinado por lei. Eu tive um momento muito interessante com o pai de uma aluna que eu estava ensinando do Inquisição. Ela era uma aluna do 7º ano, os pais eram católicos, não estavam gostando do tópico, e aí o pai, numa reunião na apresentação de um trabalho, ele me chamou pro canto e falou que iria ligar para a escola para marcar uma reunião comigo, para discutir comigo o currículo de história. E aí eu, muito simpaticamente, olhei para ele e falei assim, beleza, vamos marcar sim. Eu só vou fazer um concerto. Eu não vou discutir com você o currículo de história, uma vez que o currículo de história, ele é ele é vertical, né? Ele é passado de cima para baixo via todas as normativas, né? LDB, a BNCC, políticas públicas, né? Tá tudo colocado ali. Eu ensino o que o Ministério da Educação manda que eu faça. Então, assim, nós vamos marcar uma reunião para eu te apresentar o currículo de história. E aí eu fiz esse concerto nele. E aí ele já virou a cara, e aí ele já ficou com cara feia absolutamente. E aí eu terminei. Se você quiser discutir o currículo de história, não é a esfera adequada para você fazer isso aqui comigo. Você tem que encaminhar os seus questionamentos para Brasília, né? Obviamente essa reunião nunca aconteceu, né? O pai não gostou muito do que ouviu, mas ele sabia que eu tava certo. Não era uma questão de discutir o currículo. Os pais têm que ter clareza e a direção tem que ter clareza de que o currículo ele não está em discussão. É óbvio que o currículo não é perfeito, o currículo não é sacralizado, não é reificado, ele não é para ser engessante, mas ele está ali e os tópicos eles precisam ser vencidos a despeito da minha opinião sobre os tópicos. Então, assim, goste você ou não, aquela ideia precisa ser ensinada e o seu filho precisa lidar com aquilo e
E isso é um incentivo, assim. Sempre que eu tive esse tipo de relação... O diretor já falou várias vezes, especialmente porque agora eu vou começar a ministrar sociologia, o diretor já falou, a gente vai ter alguns impactos com os pais, mas é sempre falar que a gente está apresentando. E assim, isso não me traz nenhum tipo de ansiedade, sabe? Ou esse ano, por exemplo, eu estava iniciando o conteúdo com o primeiro ano do ensino médio, e aí eu odeio esse primeiro ano do ensino médio mais voltado pro Enem que começa a vida com Grécia e Roma, né? Começa com a fundação ocidental, o surgimento da Polis, como se antes não tivesse havido nada, né? Então eu me recuso terminantemente a fazer isso e começo, né? Período primitivo, vou explicando a sedentarização do homem, falo sobre as sociedades orientais, e aí eu chego lá. Lá pelas tantas, quando estava discutindo sedentarização do homem, evolução dos hominídeos, né, a formação e a chegada do homem a ser um Homo sapiens, né, no processo de, 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 de forte luta que foi, né, entre os hominídeos para que o Homo sapiens vencesse os neandertalenses e chegasse à preponderância da cadeia alimentar planetária. Eu pedi para os meus alunos lerem Sapiens, né, Sapiens, do Harari, que é um livro absolutamente comercial, assim, mas uma boa iniciação a um questionamento, né, a uma perspectiva de buscar fazer ciência, de pesquisa, enfim. E aí muitos alunos louvaram, assim, muitos pais que gostam do autor, que já haviam conhecido o livro, louvaram. Eu tive uma mãe que me falou que as filhas dela, gêmeas, estavam muito escandalizadas com o livro, porque o livro falava da perspectiva evolucionista, falava da perspectiva do surgimento do homem na África, e não falava de Deus, e não falava de Adão e Eva, e não falava das coisas, e eu interrompi aquilo de uma forma muito polida também, falando, olha, querida, eu acho que você deveria ficar feliz, né? Significa que as suas filhas então estão lendo e estão sendo críticas. E é isso que a gente espera, que as pessoas leiam e que elas critiquem o que elas estão lendo, não que elas aceitem tudo que elas leem. E aí eu já desarmei a mãe. Ela entendeu que ela concorda comigo, eu espero que ela concorde, né? Que não é sobre aceitar, não tem que ler e acreditar em tudo que você está lendo, você tem que criticar aquilo. Mas ao mesmo tempo em que eu falei isso, eu continuei. O espaço da sala de aula é o espaço científico, é o espaço do discurso científico, do mesmo jeito que eu não dou palco para a explicação mitológica na minha sala, eu não obrigo que num púlpito nem da igreja católica, nem na igreja evangélica de qualquer designação, né, de qualquer é, 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 denominação, que lá seja um lugar apropriado para falar de Darwin. O lugar apropriado para falar de Darwin é aqui, nas minhas aulas. Caso ela queira falar sobre a explicação cosmovisão cristã, a explicativa mitológica de criação cristã, eu acho que eu não sou a pessoa que deve conversar com ela sobre isso. Ela deve procurar o líder espiritual dela, seja um pastor ou seja um padre. O pai estava com a mãe, ele riu pra caramba, achou o máximo a minha resposta. Ela não gostou muito e contrariada também. Botou o rabo entre as pernas e foi embora. Porque eu acho que é muito sobre isso, assim, até a gente ter clareza e ter muita ciência e não ter medo. E ter confiança de que a gente está embasado por lei, que não é o que a gente está fazendo. É um crime, né? Infelizmente, o discurso da legalidade, mesmo que seja um discurso muito problemático, ainda é um discurso que é muito bem recebido por esse público, né? O discurso do está na lei, tem que fazer, né? Eles ouvem isso, até porque grande parte desse público é um público formado em direito, né? Eles não têm nem o que dizer com relação a isso. Faz sentido.